Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, é com essa imagem chocante, né, que eu começo a nossa aula de redação e interpretação textual, tá bom? Eu já tinha preparado uma aula para vocês de interpretação textual, mas eu não queria perder a oportunidade da gente discutir um tema que foi noticiado, né, recentemente em todos os jornais, vocês já devem ter visto. Inclusive eu vi até uma postagem de Ludmilla falando sobre o assunto, que é a morte do adolescente João Pedro no Rio de Janeiro, tá bom? Por isso que eu trouxe essa imagem tão impactante para a gente analisar, né? É uma imagem com linguagem não verbal, mas ela traz muita informação mesmo, que a gente pode criar um texto bem profundo, analisando essa imagem. Eu vou começar analisando as cores da imagem, tá? A gente tinha falado sobre a importância de, quando a gente está fazendo análise de um texto não verbal, da gente perceber tudo que está em questão ali, inclusive a paleta de cores que é usada na imagem, no desenho, no cartoon, na fotografia, tá bom? Olha só, a gente percebe que tem um jovem, uma pessoa jovem, morta, né, algemada, e um policial andando tranquilamente. Vocês conseguem perceber que essa imagem, né, nesta imagem, foi usada cores, né, chamativas, né, para a pessoa que está morta, inclusive está morta com a bandeira do Brasil. E cores bem apagadas, né, para o policial, né, cores que remetem ao luto, né, a falta de cor, a falta de alegria. Bem, é importante a gente perceber isso, gente, porque eu não sei se vocês perceberam, nessa imagem, a bandeira do Brasil, ela não está voltada para frente da camisa da pessoa que está morta, né? Ela está nas costas, né? A minha interpretação é como se o Brasil tivesse virado as costas para essa pessoa, tá? Bem, olha só, por que eu trouxe essa imagem para a gente analisar? Recentemente, né, houve um assassinato no Rio de Janeiro que mobilizou muitas pessoas, artistas comuns, né, pessoas comuns, sobre o assassinato de um jovem que estava dentro de casa com a sua família. E é legal a gente levantar essa discussão, porque assim, em Paraisópolis, vocês devem se recordar, né, da morte dos adolescentes na festa de baile funk, onde muitas pessoas defendiam, né, usavam um argumento, o que esses jovens faziam na rua, né, o que esses jovens faziam numa festa de funk, né, um ritmo tão carregado ali, né, de preconceitos, né, pelas pessoas, por ser um ritmo que é muito ligado à cultura negra. Mas na morte de João Pedro, a gente tem um outro questionamento a fazer. A gente está vivendo um período delicado, onde as pessoas elas estão amedrontadas dentro de suas casas, né, com medo de uma pandemia. Porém, João Pedro, ele foi morto dentro da sua casa pela polícia, né? Assim, não há argumentação que isente esses policiais desse assassinato. O que deixa esse assassinato ainda mais grave do que já é o fato dos policiais invadirem um domicílio, né, que é algo que é contra a lei. Todo e qualquer domicílio ele é inviolável, a não ser que seja dada uma ordem judicial para adentrar esse domicílio. Esse domicílio ele foi invadido, o garoto foi assassinado e ele foi removido, né, sem que os pais soubessem para onde ele tinha ido. Então isso torna o fato muito mais absurdo. Há um contra-argumento dizendo que os policiais tentaram socorrer o João Pedro, mas a gente imagina que os pais tinham que ter estado a par, né, do que foi feito com o filho deles, né? Imagina, a polícia entra, mata meu filho e de repente leva para um lugar que eu não sei para onde é.
e eu fico rodando a cidade em busca, né, botando foto na internet, procurando para saber onde é que se encontra esse menino. Eu vou colocar aí uma imagem, né, de algumas matérias, né, sobre esse assassinato. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa análise da imagem. Eu falei um pouquinho desse crime que ocorreu no Rio de Janeiro, gente, porque essa imagem ela tá muito ligada a isso, né? Eu acho até que eu já conversei isso com vocês sobre esses dados, mas eu queria ressaltar, né? Eu queria voltar para esse tema, apesar de que a gente está vivendo um tema delicado em que a gente está exposto, né, a uma pandemia, né, uma doença tão assustadora. A gente tem vivido momentos bem difíceis. Mas o assassinato de jovens negros no Brasil é algo, eu diria que tão assustador quanto. Gente, morre-se no Brasil de homicídio uma quantidade maior do que em guerras como na Síria, no Iraque. Acredite, aqui há mais homicídios, há um número maior do que em guerras. Na verdade, o que a gente vive é uma guerra civil. Só que, quando a gente está fazendo análise de uma imagem, é importante que a gente levante dados, né, para a gente construir as nossas argumentações. Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria que vocês prestassem atenção comigo. Isso aqui é um dado do IBGE, tá? Então, a fonte é uma fonte segura. Eu fui buscar em dados do IBGE. Segundo o IBGE, gente, no Brasil, de todas as pessoas assassinadas, eu queria ressaltar isso. 75% dessas pessoas são negras. Olha que absurdo, né? Então, é um absurdo. E com esse argumento, a gente já pode levantar a questão do racismo, né? Tem gente que acha que esse fato não está ligado ao racismo, mas ele está estritamente, totalmente ligado ao racismo. Se a gente parar para falar da violência policial que há no Brasil, essa é uma violência que está muito pautada no racismo institucional e no racismo estrutural. O que é isso? Gente, racismo estrutural é porque o racismo, ele faz parte da estrutura da sociedade. Sabe quando a gente faz uma piada racista, a gente faz um comentário racista, mesmo sendo negro? É porque a gente acha tão natural que o racismo exista que a gente nem se dá conta que aquilo ali é um comentário racista. Exatamente. E essa violência racial, institucional, é porque as instituições, refletindo o que são a sociedade, terminam tendo comportamentos racistas também. Esse dado é um dado importante, gente, esse segundo dado aqui, porque apesar da gente estar falando de violência policial, essa é uma violência de mão dupla. Ou seja, olha só esse dado: 80% dos policiais mortos no Rio de Janeiro em 2019, que aqui é um 9, viu? São negros. Isso é um dado do G1, né, que é o site de notícias da Globo. Gente, quer dizer que 80% dos policiais assassinados no Rio de Janeiro são negros. Isso também é um dado super importante. Sabe por quê? Porque nessa guerra civil, o alvo é sempre o negro. E se você falar, professora, eles são policiais, então eles não deveriam ser alvos, eles são alvos só pelo fato de serem negros? Gente, eu vou explicar esse dado para você, tá? Porque eu li a matéria. Esse dado é porque a maioria dos policiais negros, eles sempre estão na frente de batalha. Ou seja, a maioria dos policiais brancos, ou eles têm uma patente melhor, ou eles sempre estão inseridos em situações melhores, porque a gente sabe que há uma diferença de trabalhos para negros e brancos no Brasil. Há uma diferença de oportunidades para negros e brancos no Brasil. Quando eu falo em diferença de oportunidade, eu posso dizer que essa diferença já começa na escola, no acesso à universidade, que essa diferença passa pelo salário, passa pelas oportunidades de emprego,
né? E passa pelos cargos ocupados também. Então, 80% desses policiais são negros, os assassinados, mortos no Rio de Janeiro, porque a maioria dos negros são os que estão expostos na frente de batalha, tá? Olha só outro dado aqui. No Brasil, a diferença de salários de negros e brancos é de 73,9%, gente, quase 75%. Vocês reparam que são dados muito similares, né? Então, isso a gente percebe que há uma estrutura racial muito desigual no Brasil, não é verdade? E que faz com que as mortes desses jovens seja da comunidade negra, né? Bem, eu tô levantando esses dados para a gente entender, né, essa imagem. Então, é uma imagem que mostra ali um policial andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, ou seja, um fato natural, naturalizado, enquanto uma pessoa que está ali algemada, uma pessoa que é a cara do Brasil, que é a cara do nosso país, que está vestida com a bandeira, com as cores do nosso país, né? E está baleada. A gente percebe que está baleada porque há cápsulas de bala ali no chão, tá? Então, eu vou deixar essa reflexão, né? É uma aula diferente porque foi um crime que chocou muita gente. E eu queria que vocês, munidos não de munição, né? A munição do conhecimento. Vocês munidos desse conhecimento, eu queria que vocês criassem um texto usando argumentos a partir da interpretação de vocês sobre essa imagem, tá bom? Se vocês quiserem acrescentar nesse texto também o assassinato do jovem João Pedro, vocês também podem trazer essas informações para o texto, tá bom? Vou deixar livre o número de linhas, porque pode ser que vocês tenham muito a dizer sobre isso, então eu não quero limitar a criatividade de vocês. Eu vou ficando até aqui, um beijão para vocês, até a próxima aula.